começando mais um Cast Transformar! E esse episódio que você tá assistindo, eu devo estar muito diferente. E eu mais ainda. Desde o começo, certeza. Ai, gente. Não, mas eu tenho uma coisa pra falar e quero já pedir desculpas, mas com todo o carinho e respeito do meu coração, quero pedir licença para os convidados anteriores, porque o convidado de hoje, ele é muito especial. Ele é o mais especial. A baba da minha amiga. Pra mim, tá? Que fique claro pra mim. É o mais especial que já passou aqui no podcast, né, amiga? Já vão saber por quê. Por quê, né? Posso falar? Fala. Então vamos falar sobre esse convidado, gente. Ele é formado em processamento de dados pela FATEC, em administração de empresas pela Universidade Santa Cecília e certificado por gigantes como Google e SAP. Posso dizer que ele é uma verdadeira enciclopédia da tecnologia. É verdade. Né? Não, é verdade. Eu chancelo tudo, amiga. Com esses anos de amizade. Ele é gerente de análise de dados e inteligência artificial na Whirlpool, líder global no setor de eletrodomésticos, professor na FIAP, referência nacional em tecnologia e inovação. Nosso convidado tem mais de 20 anos de experiência. Mas além de tudo isso, ele é papai das gêmeas Amy e Meg e muito bem casado. Com quem? Com quem? Com a Daiane Carrasco. Vamos chamar ele. Vamos! Então, seja muito bem-vindo, Leandro Fonseca! Ele ficou rosado. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Leandro. Obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, de ser ouvido aqui. Como dizem, a palavra tem poder, né? E ser ouvido aqui é um privilégio. Então, obrigado. Obrigada. E assim, a Daya ficou tão empolgada com a apresentação que nós não identificamos já de início o tema, né? Então, claro que vamos lá. com toda essa formação, o tema que vamos falar hoje é um tema que está sendo muito questionado, muito abordado em redes sociais, dentro de instituições. Isso é uma realidade, não temos mais como fugir. Trouxemos o Leandro para falar conosco sobre inteligência artificial nos negócios. Preparado? Sempre. Vamos lá. Mas quer falar um pouquinho sobre você? Como começou a sua carreira, a sua trajetória até aqui? Eu comecei a estudar sobre informática, né, programação desde a minha adolescência. Então, foi com 14 anos, mais ou menos, eu decidi fazer informática industrial no curso tecnológico, né, técnico. E eu estudei numa escola federal em Cubatão, né? Então, foi aí que comecei a jornada. Depois eu fiz a faculdade, né, que é a FATEC, tecnólogo em processamento de dados. E a paixão veio porque eu usava muito computador, né? Uhum. E eu jogava bastante e tal. Então, esse contato com o computador é que me levou a me interessar. E, claro, sempre pelo fato de, desde aquela época, a tecnologia já era o futuro, né? E hoje em dia é o presente, passado, mas também é o futuro, né? Sim. Eu ia te falar sobre isso, porque assim, você a formação e os contatos, né, foram de processamento de dados. Qual a ligação ao processamento de dados? Como que você foi chegando na inteligência artificial? Legal. Antigamente, a inteligência artificial não era tão difundido não era um conhecimento assim que era tão divulgado, né? Era mais supercomputadores, cientistas, era algo mais isolado. E agora já é um pouco mais democratizado esse conhecimento, né? Eu comecei como programador, então trabalhando com tecnologia, até 2008. Em 2008 eu comecei a trabalhar com dados, com inteligência de negócio. O que é isso? Eu comecei a trabalhar com relatórios para tomada de decisão nas grandes empresas. Então, a gente entende quais são os dados, de onde vêm os dados, os sistemas que a empresa tem, coleta esses dados, então pode ser do e-commerce, do sistema da empresa ou de planilhas. A gente coleta esses dados, aplica algumas regras de negócio, né, filtros, agregações, combina uma base com outra, né, com dados de uma origem com outra, e depois entrega um relatório. Muitas vezes um relatório mais visual, com gráficos, e os diretores, os gerentes, eles tomam decisões com base em dados. Uhum. E a inteligência artificial é um uso mais avançado desse, né? Onde você aplica a estatística para chegar em otimização, prever o futuro, né? Quanto que a empresa vai vender, e não só olhar o passado. O relatório é muitas vezes olhar o passado, né?
Você legal, que já olha aconteceu, que já né? aconteceu. Então, o que aconteceu, você pode entender um padrão e tomar uma decisão para melhorar, montar um plano de ação. Então, eu sei que minhas vendas caíram porque eu consigo ver isso num relatório, né? Num dashboard, né? Que é um painel. Digamos como se fosse o painel do carro, né? Você olha esses gráficos e vai saber se você consegue, se tem combustível para chegar até onde você precisa. Sim. Entendeu? Então, com a inteligência artificial, aí você já consegue ter otimização, eu consigo saber o que eu preciso para poder chegar onde eu quero chegar, né? Nossa, o que eu preciso fazer para conseguir vender mais, por exemplo, para maximizar o meu lucro. Então, isso eu consigo com inteligência artificial. Para quem são as pessoas que eu deveria vender para poder ter esse resultado? Não são muitas informações. Muitas informações, mas eu acho que a gente pode dizer, então, que a inteligência artificial, ela existe desde sempre. Não Desde é algo sempre. novo, né? Não, desde... Só está sendo acessível. Agora está mais acessível. Você sabe o que eu estava lembrando? No comecinho do podcast, a gente trouxe a Jane. Sim. E nós falamos lá, há 1 ano atrás, sobre a inteligência artificial de forma muito sutil, porque eu acho que estava começando um boom desse conhecimento em popularizar, né, a inteligência artificial. E nós perguntamos para ela o que ela achava, se iria substituir pessoas, né? E engraçado, hoje ainda é esse questionamento, né? Sim. Se irá substituir pessoas. Qual que é a sua visão, Leandro, com relação a isso? Eu acho que assim, vai substituir algumas profissões, sim, que trabalho repetitivo, né? E isso sempre teve com tecnologia. Muitas vezes dos projetos que eu participei era para substituir trabalho manual. E aí vai da empresa também alocar essas pessoas em atividades mais que usam mais o intelecto ou a criatividade. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vem para substituir essas tarefas repetitivas e as pessoas vão ter mais tempo livre para trabalhar com criatividade, para trabalhar na estratégia, em algo que realmente a inteligência artificial ela não vai fazer por si só. Só que eu acho também que esse questionamento, ele vem desde a Revolução Industrial, quando todo mundo pensava que as máquinas iam substituir o homem. Sim. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, também cabe a gente a se especializar, a se profissionalizar e ter mais conhecimento, né? Esse é o ponto, que a gente precisa investir mais em educação. Então, o próprio governo tem que investir mais, né? Que no Brasil é muito carente disso. Eu vejo isso muito no trabalho. Quando eu preciso contratar algum profissional especialista em tecnologia, a gente tem muita dificuldade. Já vem com déficit de educação muito forte. Então, às vezes, a gente tem que capacitar essa pessoa no trabalho mesmo. Sim, e tirando aquela cultura de trabalhos manuais, né? Exato. E foi pensando nisso que eu lancei um e-book também, pensando em democratizar mais esse conhecimento. Foi um e-book que é dominando o ChatGPT, né? Ai, o que legal! ChatGPT Descomplicado é o nome do e-book. E ele ensina como dominar o ChatGPT que é uma inteligência artificial, né? A mais famosa, né? E justamente para democratizar e as pessoas terem conhecimento para utilizar sem precisar de conhecimento em programação, né? Sem especialização em programação. Aí você consegue usar isso para alavancar os seus negócios E também. esse e-book, ele é voltado assim para que nível de conhecimento você tem que ter para aderir ele? Só para mim saber, Leandro, Você consegue partir do zero, porque eu montei muito pensando nesse público que é mais leigo, né? Não tem nenhum conhecimento, mas até para quem é programador, quem é da área de tecnologia, consegue aproveitar. Entendi. Então, a linguagem dele já é mais simples, eu não uso termos técnicos, né? Mas você parte desde o zero. Então, o primeiro capítulo é para ensinar o que é o ChatGPT, o que é a inteligência artificial, para que ele serve, onde ele é usado no mercado, né? Casos de uso, como que as empresas estão utilizando. E depois, a partir do segundo capítulo em diante, é a estratégia de como utilizar para ter melhores resultados. Sim. E especialmente assim, quais são as estratégias e depois casos de uso. Eu quero utilizar para melhorar estudo, aprender mais rápido, para melhorar minha criatividade, planejamento. Então, eu acho bem interessante, eu fiz essa pergunta, porque o que eu tenho, até numa roda de conversa eu fiz essa colocação. Muitos estão criticando porque é muito fácil criticar o que não se conhece, né? É mais cômodo, né? Do que eu me adaptar, do que eu me aperfeiçoar, do que eu estudar sobre... Buscar conhecimento. Então, eu acho que a crítica vem muito. Mas, assim como outras categorias também específicas,
não demora para chegar na popularidade, né? Então fica restrita a um grupo, depois vai abrindo, e aí chega, demora para chegar na gente, assim, no pessoal comum, e aí quando chega e a gente vê já outras pessoas usando, a gente começa a criticar porque a gente não teve acesso, né? Mas também porque a gente vê muito a inteligência artificial sendo usada para imagens. É, né? verdade. A gente vê foto, vídeos. O público mais leigo não tem esse conhecimento que, por exemplo, a inteligência artificial a gente pode usar com números, que são os dados que você trouxe aqui pra gente, né? Exato. E eu acho que nesse ponto, as pessoas que estão criticando é porque elas ainda não têm o conhecimento. E realmente, quando elas dominarem um pouco mais a inteligência artificial e conseguir utilizar para ter mais resultado no trabalho dela, aí elas vão ser favoráveis. Por exemplo, eu postei recentemente na internet como você conseguir ter uma foto mais profissional. E aí uma pessoa que é fotógrafa pode pensar assim, será que a gente... o fotógrafo não vai ser substituído, né? Mas, na verdade, realmente, ele não vai ser substituído. Se você quiser uma foto mais profissional, você ainda pode contar com um fotógrafo, mas se você quiser uma foto e não tem condições de contratar um fotógrafo, você consegue também gerar com inteligência artificial. A qualidade é diferente. Né? E não só isso, mas o fotógrafo ele pode trabalhar com a estratégia, com brand, né? Com marca, com aparência. O próprio fotógrafo pode utilizar e aumentar o leque de produtos para oferecer. Nós falamos isso até num programa recente, né? Então a questão é se capacitar. Como que eu posso, dentro do meu ramo, dentro do meu negócio, utilizar a inteligência artificial para alavancar os seus resultados, né? Sim. Eu acho que como um todo, as pessoas são muito resistentes à mudança. Então, quando vê chegando, e a inteligência artificial todos os dias praticamente tem atualizações e mudanças, como é que você consegue acompanhar tudo isso? Eu tenho que estudar um pouquinho, né? Deixar as gêmeas com a Daiane. Acordar 4 horas da manhã. É bem isso. Mas é um trabalho constante. Como eu gosto, e gosto de ensinar também, né? Como eu dou aula, né? Eu tenho, e tanto no trabalho quanto na faculdade... É uma paixão. Então, estar constantemente me atualizando é algo que me motiva, me move. Mas pensando nisso, né? Putz, como que eu posso impactar as pessoas ensinando e elas conseguiram... Porque através do conhecimento dá para mudar a vida de uma pessoa. É incrível, né? Sim, assim claro. como mudou a minha condição financeira, tem outras pessoas que têm uma condição financeira, tinham uma condição financeira mais desafiadora, mais humilde e conseguiram mudar de patamar. Isso é muito legal. Leandro, você está inserido, né, numa multinacional, a sua empresa. Sim. E como o que você daria assim de dica para empresas pequenas mesmo, microempresários ou alguém que vai começar, o que ele poderia utilizar a seu favor assim da inteligência artificial, além da parte de imagens, né, que daí ele vai usar mesmo, mas assim, por exemplo, numa tomada de decisão, teria alguma coisa que você poderia assim, dar de dica para ele já? Assim, uma forma prática para a gente conseguir visualizar? Sim. Bom, você pode utilizar a inteligência artificial para ter mais ideias, né? Ampliar a sua criatividade. Então, nome para a empresa, por exemplo, você consegue fazer um brainstorming, ou seja, pedir para o ChatGPT dar ideias, né, de nomes que sejam realmente impactantes, de acordo com o seu público-alvo, nome para produto, descrição para os produtos, para gerar conteúdo na internet. Então, eu tenho um Instagram, quero fazer a divulgação dos seus produtos. Você consegue utilizar o ChatGPT, por exemplo, né, uma inteligência artificial, para poder montar um roteiro de montagem, de postagem, roteiro de vídeo, calendário de postagens, o que postar no Stories, o que postar no feed, Reels, etc. Bastante coisa. Dá para você montar as imagens agora por lá. Então, tá bem poderoso o ChatGPT, porque você, diferente de outras IAs que só geravam a imagem, ele trabalha bem com imagem e texto. Então, você já consegue pedir para ele criar a imagem de acordo com aquele roteiro que você estava montando. E aí você fala no final, agora gera uma imagem com texto para ser a foto de capa. Ele já gera automaticamente. Eu tô com uma pergunta tão boba aqui na minha cabeça. Posso fazer essa ou você quer complementar? Assim, é porque sobre imagem, não tem nada de direitos autorais quando faz isso. Como funciona esse... Não tem... Só quando a empresa, tipo assim, se ela registrar... Só se você usar como inspiração, e aí você tem que usar como inspiração, não como cópia, né? De uma arte ou alguma imagem que tem direitos autorais. Aí você pode ter problemas.
Teve até um caso, acho que você me contou sobre um rapaz que criou os desenhos lá e agora o ChatGPT tá fazendo Isso. parecido. É um Teve estúdio, mas ele tanto que ficou bloqueado por um tempo, né? Eu acredito que no futuro, essas empresas que elas têm os direitos autorais, eles provavelmente vão fazer uma parceria, assim como foi no Spotify, né? Com a indústria da música. Você acaba criando todo um ecossistema para poder monetizar, né? Então, acredito que no futuro o caminho é esse, né? Algo nesse sentido. As empresas terem uma parceria com essas IAs para gerar a imagem e conseguir ter uma renda também, né? Não perder Entendi. esses direitos. Ai, gente, eu tô aqui, toda vez que eu vou fazer uma pergunta pra ele, eu falo assim, tá aqui, amor. É igual quando ela foi compartilhar o telefone dele pra mim. Eu falei, Daiane, passa o telefone do Leandro, tal, Tá lá, sobre um amor. projeto lá, amor. Eu falei, Daiane, pelo amor de Deus. Mas hoje eu posso, eu tô liberada. Tá. Então tá, amor. Eu queria entender, assim, quais áreas dentro de um negócio, assim, mais são beneficiadas com a inteligência artificial e também com a análise de dados. Quais áreas? Praticamente todas, né? Você tem segmento de saúde, você consegue ter pesquisas de remédios ou de moléculas, enfim, para você conseguir encontrar uma cura de uma doença, né? Então, Nossa, até Sim, isso, até tá? aí. tem. Você tava falando, eu tava pensando, falei, será que a ciência também tá usando muito? Mas, fala pra... Tanto que na época do Covid, encontraram alguns remédios, alguns medicamentos que tinham algum efeito, né, para reduzir ali a carga viral, era com base em estudo estatístico, com dados e tudo Sim, mais. Né? Inclusive, como eu faço pós em neurociência, sempre eu tô fazendo uma aula lá, eu chamo ele, né? Eu falo, amor, vem aqui pra você, porque fala muito sobre dados. É bem interessante, assim, o quanto essa área da saúde está precisando mesmo de profissionais da tecnologia. E deixa eu te perguntar, a IA é alimentada por onde? Pra ela poder ter respostas pra tudo. No caso do ChatGPT, assim como outras IAs, a maior parte das informações vem da internet. Então, imagina que um robô foi lá, assim como o Google faz, né? Ele vai buscando informação, scrapeando, que chama, que ele vai varrendo toda a internet, todos os sites e armazenando isso num banco de dados. Então, ele usa essa base de dados, né, que ele aprendeu, mas não só da internet. Ele escanearam livros, né? Uma série de sim. livros. Mas aí, ele pode redes pegar sociais. essas... Ai, desculpa. Não, ele pode pegar essas informações, por exemplo, das minhas redes, das minhas plataformas, assim, rede social. Redes sociais também. Justamente ele consegue buscar do YouTube, Instagram, todas as redes sociais que ele tem acesso e tiver aberto, ele vai usar isso como... Ele usou já isso como fonte e eles treinaram com base nesses dados e depois teve uma curadoria. Teve até uma polêmica na época que é a OpenAI, né, que é a empresa que é responsável ali, a criadora do ChatGPT. Eles utilizaram mão de obra, né, africana, mais barata e tal, para fazer a curadoria. Então, entender o resultado da inteligência artificial e marcar quais são os conteúdos que são impróprios. Né? Isso aqui eu não posso responder e tal, de acordo com a nossa política. Então, eles foram marcando esses dados para depois ter uma resposta melhor. E aí, depois treinado uma vez, aí já não precisa mais dessa... E aí, as respostas da IA, elas sempre verdadeiras? Ou ela pode ser como no Google, ter fake news, mentiras? Se eu fizer uma pergunta, pode ter? Pode. Se você já nunca perguntou quem é a Lilian ele Oliveira... responde certinho. Não, mas é que assim... Mas eu nunca fiz uma pergunta tão específica. Tô tentando lembrar. Não, mas assim, já usei pra criar rotinas, roteiros... Mas assim, uma dúvida tão específica, não tô lembrando. Eu acho que é porque também agora você já usou bastante, então você já treinou ela ali em relação a você. Mas eu digo assim, por exemplo, eu vou perguntar alguma coisa sobre um remédio. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Pode vir uma mensagem que não é verdadeira? Porque no Google pode vir. Eu pesquiso, tipo assim, eu leio vários artigos pra me poder ter certeza que um é verdadeiro. Eu não conferiria 100%. O que eu faço, por exemplo, né? Muitas vezes eu faço uma análise dentro do ChatGPT ou de uma inteligência artificial, depois eu checo na documentação, por exemplo, do fornecedor para ver se realmente é um dado verídico mesmo. Porque assim, é complicado, né? Se a gente jogar isso para saúde, por exemplo,
Tô na família em casa e vou procurar sobre um remédio, alguma coisa, né? Para não ficar tão confiável. Assim, Tem que pensar que a inteligência artificial, ele usa base estatística. Então, ele vai pegar aquele resultado que ele mais encontra na internet. Então, se tem muita informação falsa, ele pode entender, né? Pode ser que tenha uma curadoria ali que também entenda que é uma notícia falsa e ele vai desconsiderar. Tá? Mas tem esse risco, sim. Sim. E aí, quando a gente fala, voltando um pouquinho da questão da inteligência artificial substituir o homem, né, e as pessoas como um todo, ficou até um questionamento de uma das aulas, que é quem é mais importante, né? Um médico ou um enfermeiro? E aí, você consegue dar essa resposta pra gente? Usando como base a inteligência artificial? Quem é mais importante? Quem é mais importante se a gente olha nessa área? Porque como a inteligência artificial a base delas são dados, então se você tem lá todo o diagnóstico, tudo ali, tudo que a pessoa está sentindo, aquele paciente, ela vai te dar informação, um diagnóstico. Agora o enfermeiro não, ele precisa dele para o remédio, para dar uma injeção, né, esse trabalho que precisa mais da pessoa. O contato humano, né? Então, sim, o enfermeiro é quem vai acolher a pessoa, né? Sim. Olho no olho ali, eu acho que é a parte mais importante. Agora, o conhecimento do médico também é importante, mas a inteligência artificial consegue substituir também. Entendi. É uma balança, né? Porque do mesmo jeito que a gente vem, assim, falando tanto da inteligência e trazendo ela, a gente também tá trazendo a conexão, o corpo a corpo, o falar com as pessoas presencialmente novamente. A inteligência emocional, né? É, verdade. E para crianças, o que você fala, assim, vamos começar a inserir... Seria legal as escolas já inserir a partir de que idade? Para quem se pergunta isso. As meninas já conversam com o ChatGPT, elas ficam assim, papai, quero falar com o ChatGPT. Elas falam. Que legal. Coloca, papai, coloca. Quero conversar Você fala no sentido para poder criar essa vivência, essa adaptação mesmo, não ser um susto. Para criança, começa com um raciocínio lógico. Então, algumas brincadeiras por exemplo, a gente joga jogo de carta, jogo da memória e tal, isso eu acho que vai estimulando bastante. E ajuda. Mas, claro que agora elas não estão numa idade ainda de ter contato com robótica e tal, mas assim que começar a alfabetização, eu acredito que já dá para iniciar nessa jornada. E é importante, né? Porque é o futuro delas, mesmo que ela não trabalhem, né? Como eu programando e inventando coisas ali, utilizando tecnologia, é importante como em qualquer área da vida, né? Para ter conhecimento mesmo. Exato. E ele começou a vida dele, né, com jogos, jogando. Então, de vez em quando eu pego um celular assim, eu falo, quem deixou vocês jogar no celular? Ela fica doida. Mas eu acho que assim, o importante é jogar. Aí o formato é de acordo com a realidade daquele momento da história, por exemplo, né? Às vezes não um tabuleiro físico, assim. Acho que é mais importante, porque assim, eu também fico no pé da Manuela com o que ela está consumindo no celular, não com o celular em si, ou com o tablet em si, mas o que ela está consumindo ali dentro. É que no caso, assim, tanto tempo de tela, pode ser o jogo, pode ser televisão, ele libera muita dopamina, né? Então vicia. Sim. Então tem que dar uma controlada também no tempo, né? No tempo, mas assim, e é tão viciante que aí depois elas querem muito, assim, nos outros dias, os dias, né, próximos, assim, que não tá com o celular, elas ficam pedindo. Então, um pouquinho que deixa, depois para você tirar isso é difícil. Mas eu entendo a importância também, né, de aprenderem, de ter acesso, porque faz parte. Tem que ter o contato, né? Não tem jeito. Tanto que foi um susto na pandemia, né, quando começou as escolas terem que oferecer o online. Os pais não sabiam mexer, as crianças começaram a ter que ter as suas aulas ali dentro, muitas atividades, provas, tudo ali dentro da internet, do computador. E aí, fazendo um paralelo com as meninas, né, que são filhas, como você vê a mulher na tecnologia? Olha, na minha época, quando eu comecei a estudar, era raridade, né? Então, tinha 40 alunos e 3 mulheres. Mas agora eu acho que está um pouco melhor, ainda tem muita oportunidade de equalizar, até porque tem mais mulheres no mundo do que homens, né? Mas eu trabalho numa empresa que ela tem um cuidado especial, né, em diversidade. E hoje a nossa liderança é metade homem, metade mulher, a alta liderança mesmo. A diretora é uma mulher, a nova diretora regional da América Latina é mulher também. Tem o mesmo número de gerentes sêniores, homem e mulher.
Olha que legal. Então, acho que está bem equilibrado. Agora falta equilibrar um pouco mais na base. E aí vem muito acho que um pouco da educação dentro de casa mesmo, né? Estimular um pouco mais as meninas a não só brincar de boneca, mas também brincar com brincadeiras que tem raciocínio lógico e tudo mais, para elas se interessarem por cursos também de tecnologia. De tecnologia. Gera um medo, um receio de alguma forma esse jogo virar? Porque a gente viu, né, viveu uma época que eram os homens que dominavam o mercado, né, de trabalho. E agora a gente tem visto as mulheres conseguindo o posicionamento, cargos, né, de liderança. Gera uma preocupação ou não? Você acha que isso não existe, assim, de ter só mulheres e os homens diminuir na... Eu acho que não, acho que fica equilibrado e o importante é ter diversidade, porque quanto mais diversidade você tem, mais ideias diferentes tem e você consegue ter um resultado maior. Então eu acredito muito nisso, assim, de não pode ter só um lado nem só do outro, né? Tem que ter diversidade de pensamento. Sim. Não, amor, como que você vê, assim, quais são os primeiros passos que, para quem quer começar a aplicar inteligência artificial nos negócios, mas em empresas de pequenos e médio porte? Compre o meu e-book. Maravilhoso. Bom, eu acho que tem que passar por um pouco de capacitação, né? Entender um pouco mais o que é o dado, como utilizar uma planilha, né, no Excel. Ali você consegue aprender muita coisa que dá para transformar dados por ali. Ele é para processamento de dados também. E depois a parte de relatório, de dashboards, hoje tem ferramentas que são gratuitas, por exemplo, do Google mesmo, que é o Looker. Eu também ensino isso, né? Na minha mentoria eu consigo capacitar as pessoas ou até funcionários nesse quesito. Eu já faço isso na empresa, então a empresa tem, na Whirlpool, por exemplo, e grandes empresas têm essa missão de deixar todo mundo mais capacitado, né? Que a gente diz que é tornar a empresa mais orientada a dados, né? E então eu já estou acostumado a fazer esse tipo de capacitação, que é bem importante, né? A gente aumentar a maturidade das pessoas em tecnologia e inteligência artificial. E aí, pela IA, no meu e-book, mas também em treinamento, eu consigo mostrar para as pessoas e ensiná-las como utilizar a IA, tanto para você conseguir gerar imagens, revisar textos, ter ideias para negócios, ou até trabalhar com som também. Tem IA que você consegue, através de texto, transformar isso num áudio bem realista. Nossa. E você escolhe qual voz que você quer, se é feminina, masculina. Então tem muito recurso aí que uma pequena média empresa consegue, os empresários, né, conseguem alavancar seus negócios. E aí eu queria saber se isso é acessível, né? Já que a gente está falando de pequenas empresas e fácil também de utilizar. É fácil de utilizar e é justamente pensando em tecnologias que você não precisa de muito conhecimento em programação, né? Um conhecimento muito técnico. Então, eu comentei as planilhas, né? Um monte de várias pessoas conseguem, já tem conhecimento em planilha, mas se não tiver, é fácil de aprender. E você também consegue criar os relatórios, os dashboards. As ferramentas são muito visuais. Então, você não precisa ter um conhecimento profundo de programação. E da inteligência artificial é conversacional, né? Você conversa com a inteligência artificial, né? Então, utilizando linguagem natural. Você manda uma pergunta e ela te manda uma resposta. E é a mesma coisa tanto para geração de imagem, para geração de texto, revisão de texto, ou geração de áudio também. Você manda um texto e ele volta um áudio. Eu tô perguntando isso porque todo mundo sempre me perguntou o que o Leandro faz, e eu sempre falava assim, gente, eu não sei nem responder, porque eu olhava o computador e falava, parece que tá falando alemão comigo. Eu sempre falei isso, né, amor? É verdade. E aí, quando você me vem e traz que a gente consegue, uma empresa de pequeno porte, né, até médio, consegue utilizar, aí eu tô indo um pouquinho mais a fundo, que é usar esse tipo de sistemas. Eu não sei se aí você vai para uma multinacional, que é o caso onde você trabalha. Mas a gente consegue já aprofundar um pouco mais, sabe? Isso, a empresa multinacional, normalmente, ela vai trabalhar com tecnologias que são de ponta, que são mais caras, tem um custo de licenciamento, mas as pequenas empresas também podem
usufruir de ferramentas que são gratuitas, né? Como comentei algumas aqui, ferramentas gratuitas que são fáceis de aprender, então dá para direcionar bem para essas pequenas empresas também. Que legal, gente. E aí, o Leandro sempre fala assim pra mim, que a gente não pode ficar motivando coisas que a gente quer, né? Nas meninas, quero dizer. Mas a parte de tecnologia é bem aflorada e você vai levando e tacando pra elas, né? Elas estão aprendendo um pouco, mas elas estão mais nas redes sociais do que na tecnologia. Já querem aparecer e falar com as titias. Tá mesclando, Daiane e Leandro. São digitais. Ô, Leandro, e assim, se a gente olhar para as empresas, sem ser a parte de textos, imagens, o que ela poderia construir ali dentro? Como a IA, por exemplo. Ela mesma, entendeu? Assim, tipo assim, eu tô precisando de um sistema para isso. Do meu controle de caixa, ela vai ter uma habilidade, uma resposta da IA também com relação a isso? Exige um pouquinho de capacitação, mas a IA já consegue também até criar códigos de programação. Então, com a IA você consegue também encontrar esse tipo de solução. Como que eu utilizá-la como mentor, também é possível. Mas... É um pouquinho mais a fundo. É um pouquinho mais avançado. Avançado. Mas dá para você, por exemplo, para empresas de pequeno porte que não consegue investir em pessoas, né, para atender e acaba virando gargalo, por exemplo, fazer um atendimento automatizado e personalizado, não só automatizar, também é possível. Mas aí envolve um pouquinho mais de programação. Então, dessa forma você consegue extrair mais da inteligência artificial. Digamos que você, utilizando de forma mais simples, né, usando o ChatGPT direto no chat mesmo, você está usando lá uns 5, 10% da capacidade da IA. Agora, quando você combina isso com programação, é aí que você tem um resultado bem maior. Porque aí você consegue conectar a inteligência artificial com o seu sistema, por exemplo. Né? Eu tenho um e-commerce, tenho um website que eu vendo meus produtos. Eu consigo conectar, entender como que está o estoque, quais são os produtos que eu tenho, e aí uma pessoa que vier falar com você no WhatsApp, eu consigo responder, tem tal produto e tal. E eu consigo passar informações para a IA, responder como se fosse um vendedor mesmo, com as mesmas técnicas, né? Com o pitch de vendas e tal. Então, assim, dá para fazer algo bem poderoso, mas precisa de programação. Aí eu consigo ajudar também. Meus alunos conseguem fazer também. Enciclopédia, gente. Enciclopédia, meu Deus, de tecnologia. E até era uma dúvida minha mesmo, que nunca te perguntei isso, mas é porque o próprio WhatsApp, por exemplo, ele já tem um robô ali que te dá algumas respostas breves, mas quando eu trago essa automação, é porque eu quero algo bem específico e personalizado de acordo com a minha empresa. Mais personalizado, tanto com o seu público-alvo como a sua empresa, né? Então, teus produtos, estoque que você tem. Avançar um pouco mais os processos, né? Exato. Assim, vai até mais pra frente numa esteira de atendimento. E nesse atendimento, eu assisti uma palestra outro dia que até com voz, né? Ele já tem sido usado e inclusive, acho que a gente consegue usar até a nossa própria voz. É isso? Dá. Então, aí tem algumas tecnologias que você consegue gravar a sua voz, por exemplo, ou gravar vídeos e ele vai gerar um novo áudio, um novo vídeo com base no que ele treinou com a sua imagem, com o seu áudio. Então, isso é possível também. Por exemplo, fizeram vários memes do Neymar lá, falando coisas que ele não falou, mas como meme, né? Como piada. Sim. E fica perfeito. Né? Fica. Eu já vi bastante fotos que tem dos presidentes, né? Essas coisas. Não, a gente já fez até um teste, eu fiz comigo mesmo, o Leandro me ajudou, que era falando em inglês, lembra? Falando em inglês, é verdade. E mostrando assim para as pessoas que não me conhecem, eu falei assim, olha, esse vídeo aqui que eu transformei em inglês. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, como você fala bem inglês. Essa IA chama Hey Jane, e ela tem alguns créditos que você pode utilizar para fazer gratuitamente, né? Você grava um vídeo seu falando normalmente. Na sua língua. E aí você sobe esse vídeo para a IA, ela vai aprender, né, com a sua aparência e tudo mais, e aí depois você monta um prompt, né, que é um texto, uma pergunta, falando assim, cria um novo vídeo falando, aí você monta, né, o diálogo ali que você quer falar e ele vai montar o vídeo para você. Nossa. E aí você escolhe também o idioma. Então, pode ser em português, pode ser em espanhol, em italiano, japonês.
Não precisa nem... Então, não é o próprio vídeo que ela falou, por exemplo. Não é uma Não. tradução. O que a IA que você ainda já tentou fazer e ela não fez? Fala pra mim. Já teve alguma coisa? Não dá pra criar conexão com a pessoa, né? Não dá pra olhar no olho. Mas assim, da parte, por exemplo, comportamental, fazer análise da pessoa. Vamos supor assim, eu tô pensando assim, em algumas áreas, por exemplo. Da psicologia. Como que insere a IA? Você consegue entender o estado emocional da pessoa. Então, Coloca ali de características, imagem, pelo texto também. Então, digamos que você... a gente falou daquele atendimento automatizado. Até pelo tom do texto. O tom da escrita. O tom da escrita você consegue pedir para a IA fazer uma análise e ela vai prever, talvez não seja 100%, mas... Ela vai te dar uma direção. Vai ter um percentual bem preciso, assim, bem próximo do real. Então você consegue entender assim, qual que tá o nível de insatisfação da pessoa ali. Se ela tá brava, se ela tá neutra, né? O que eu estou entendendo? Com tantas coisas que podemos fazer, então realmente é uma mudança de comportamento e de aprendizado, né? Porque a empresa, ela ainda vai precisar de muitas pessoas trabalhando com o IA. Sim. Vamos trazer soluções para atendimento, vamos trazer soluções para cá, então precisa ter pessoas, de qualquer forma vai precisar de pessoas. Precisa de pessoas. Primeiro porque você precisa passar para a IA o que você precisa. Então, quanto mais as pessoas souberem como fazer esse pedido para a IA, e é uma arte, assim, você tem que ficar ajustando. Você já deve ter, na prática, já deve ter experimentado isso, né? Você pergunta uma vez, não ficou bom o resultado, vai lá, pergunta outra vez. E tem várias técnicas para fazer isso. Entendi. Não, pode concluir. Você deu uma respirada, achei que... Mas existem várias técnicas para você ter esse melhor resultado, né? Então, no livro eu explico um pouco. Você tem uma que é bem curiosa, que você consegue pedir para a inteligência artificial raciocinar. E agora tem até um botãozinho no ChatGPT para isso, mas antigamente não tinha, e tinha esse recurso. Basta você colocar para ele explicar isso passo a passo. Ou raciocine antes... Você de faz um processo, por exemplo. Você faz por exemplo, eu vou criar um e-book. Eu peço para ele criar um e-book. Ele não vai conseguir criar um e-book, ele vai gerar um e-book, mas fica muito raso. Por quê? Aí ela tem um limite de, digamos, o número de palavras, né? E aí esse limite, você tem que fazer ele particionado, né? Pensando nesse limite. Mas você consegue ter um pouco mais de resultado se você pedir para ele gerar isso passo a passo. Então, raciocine ou faça passo a passo, pense antes de gerar o resultado, o resultado sai muito melhor do que você simplesmente mandar o prompt. Nossa, então, é um dos várias recursos. Dicas. Isso que eu ia falar, gente, várias dicas, pega tudo, porque são importantes. Sim, e às vezes a gente não dá valor, porque até de forma gratuita aqui, mas ele tem e-book, ó, ele vende essas informações. Exatamente. Ele é esperto. E assim, para 2 momentos, né? Primeiro, para você que não tá usando, várias dicas para começar a usar. E para quem já tá usando, várias dicas para aperfeiçoar, né? Sim. Para mim tá sendo maravilhoso. Eu tenho um negócio pra falar. Pode falar. Você perguntou o que ele não faz, né? Aí, Acabei de pedir pra ele fazer um pix e ele não fez. Maravilhosa! Eu não posso realizar transações financeiras como fazer um pix, mas posso ajudar com outras questões. Você não faz pix! Não faz pix. Não faz, tá vendo? Respondi a sua pergunta. Maravilhosa! Mas pode fazer você ganhar mais dinheiro, que eu ia até falar, o mercado de tecnologia, inteligência artificial, principalmente, está bem aquecido. Está bem aquecido. E assim, tem espaço para quem é profissional de qualquer área que tem conhecimento em IA, porque aí você pode tanto gerenciar, liderar projetos de IA dentro da companhia, ou você utilizar no seu próprio negócio, ou realmente um profissional de tecnologia que vai executar um projeto. E paga bem aqui no Brasil e principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eles estão importando a mão de obra aqui do Brasil. Então, você consegue ganhar muito mais, gerar muito mais renda dessa forma também. E é uma forma rápida, porque você aprende em 2, 3 anos já vai estar ganhando muito bem. Então, dá para ter bons resultados se você investir numa carreira de tecnologia. Nossa, que legal. Então, eu vou te fazer um desafio. Continue investindo, né? Para expandir aí,
Questão financeira, tô gostando. Esperar, né? Que dica que você dá para quem quer entrar nessa área de começar a trabalhar com tecnologia? Olha, a dica que eu daria é tem que ser curioso. Então, tem que gostar de aprender. Acho que é o primeiro passo, né? Não pode ser o tipo de pessoa que tem medo de aprender coisa nova, porque as coisas estão mudando num passo assim muito rápido, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso gera oportunidade para quem quer começar. Porque as pessoas que estão há muito tempo, elas estão tendo que se atualizar também. E aí as pessoas novas podem entrar e surfar um pouco dessa onda. Uhum. E ser pioneira. Porque muitas vezes o profissional que já está trabalhando, ele se acomoda e fica desatualizado. Então essa é a oportunidade que o novato tem para entrar também. E a pessoa precisa ter um curso de graduação para entrar? Não precisa, mas eu recomendo, assim, também faz parte do aprendizado da pessoa também, né? Ele é professor universitário, né? Lógico que ele vai recomendar. Acredito que a pessoa tem muito conteúdo na internet, mas se você quiser algo mais estruturado, tem cursos, né? Eu, por exemplo, tenho meus cursos também, tem mentoria, eu consigo passar o atalho para você chegar num resultado bom. Mas não, algumas empresas mais antigas e mais formais que tem esse requerimento. Uhum. Então dá para iniciar. O que precisa ter? Precisa ter portfólio. Então, por isso que eu tenho no meu curso sempre voltado para projetos reais, casos de usos reais. Então a gente aprende, mas entrega algo que realmente serve de portfólio, né? Ou você pode aproveitar essa ideia e aplicar no negócio também. Mas então, por exemplo, eu te procuro e falo, eu sou desta área. Eu sou um fotógrafo, eu quero aprender inteligência artificial dentro da minha área. Seria assim? Isso, mas aí nesse caso... Ou para trabalhar com esse nicho. Isso, aí nesse caso a gente pode fazer um programa de mentoria, que é algo mais direcionado. Então, sim. Como que eu uso IA para fotografia, por exemplo? Uhum. Agora, se a pessoa quer aprender para virar um programador, cientista de dados e tal, aí eu já tenho cursos prontos que é uma trilha de conhecimento, né? Tudo que você precisa para chegar no nível que você quer. E o curso é individual ou é turma? Eu tenho que esperar formar turma? Ou você tá sempre... Eu tenho cursos que são online, então tá pronto, mas também faço a mentoria que você é mais direcionado, né? Então, algo mais individual, eu consigo também entender um pouco melhor a necessidade da pessoa e direcionar para o que ela precisa, né? Legal, ótimo. E é interessante que quando eu dou aula, eu encontro todo tipo de profissionais, né? E muitos deles querem migrar de uma área para outra, ou simplesmente já trabalha com times de tecnologia, com time de TI, e não quer ser enganado, quer só ter um conhecimento um pouco mais profundo para poder conversar melhor. Uhum. E eu já tive aluno que era professor de CrossFit e queria mudar de área. Olha só que legal. Sim. E uma outra dúvida é se a pessoa precisa ter o inglês, por exemplo. O inglês é muito importante. Assim, não é um obrigatório, mas eu recomendo muito porque a maior parte do conteúdo normalmente sai primeiro da novidade, né? Uhum. Sai primeiro em inglês. Então você já sai na frente se você tem inglês, porque você aprende mais rápido. Isso me ajudou muito na minha carreira. Então tem muitas pessoas que acabaram não progredindo tão rápido porque elas não tinham inglês. Uhum. E o inglês é bom por conta disso, mas também para te habilitar para uma oportunidade internacional, né? Então, você consegue ganhar em dólar, em euro, você triplica ou quintuplica teu salário. Então, mesmo trabalhando do Brasil. Mesmo trabalhando no Brasil. Tem muitas empresas que estão contratando pessoas do Brasil, brasileiras, porque o brasileiro ele tem essa pegada de resolver as coisas, de não ter problema de trabalhar, né? Não tem preguiça. Então, o brasileiro é um povo que tem criatividade para inovar e é trabalhador. Então, tem investido muito nisso. Eu vejo muitas pessoas, inclusive tem um colaborador meu, né, um liderado, que ele saiu recentemente em janeiro para uma oportunidade internacional, para ganhar em dólar. Olha. Então, foi muito difícil segurar, né? Então, é a oportunidade aí para as pessoas. Recomendo ter um inglês forte. É uma das habilidades que é importante também, né? Não é um pré-requisito, mas é importante. E aí eu quero saber como você faz para equilibrar
ser um dos maiores nomes da inovação no país, porque é verdade. É verdade. Com a vida em família, sendo pai de gêmeas, marido. Acho que vai muito da parceria também, né? Como eu tenho, né, uma esposa que a gente tá muito alinhado com o nosso propósito. Acho que isso ajuda muito pra gente se ajudar também, né? Ela também trabalhar nos projetos dela, ela entender quando eu tô focado no meu e conversar, né? Então, e tem que ter tempo de qualidade, então tem que ser algo bem organizado, né? Qual o horário da rotina, quando que elas vão dormir, quando que eu tenho que estar com elas e realmente estar com elas, né? Desligar um pouco o celular. Eu tenho também o privilégio de trabalhar numa empresa que entende esse lado também, então não é todo mundo que tem, né? Então é uma empresa que eu consigo trabalhar remoto, eu consigo dedicar o tempo para ela, ser pai presente, né? Então isso é muito importante. Que lindo! E deixa eu te perguntar, qual setores, nichos, assim, que você vê que vai mais daqui para frente ter muita inteligência artificial envolvida? Tanto na parte de robótica, da parte de programação? Acho que na área de saúde, na área de marketing. Marketing é demais, já, né? Demais. Sim. Você acha que saúde vai crescer bastante? A gente tem falado bastante, né, sobre as operações, vários procedimentos que já são feitos, né? Sim. Na indústria também tem muita oportunidade, né? Tem muita indústria que ainda não está. Precisa de mais investimento nesse setor. Então tem bastante oportunidade. Tem sim. um oceano aí de oportunidades, né? Acho que qualquer área tem potencial, né? Mas algumas áreas que têm mais capacidade de investimento, né? Elas vão acabar demandando mais. Eu anotei aqui uma frase que a gente até discutiu em casa a respeito, né? Que é do filósofo Yuval Harari, que fala: o futuro está dado e está nos dados. Faz todo sentido? Faz sentido, né? Está nos dados, de dados, de informações. Dados, porque os dados é a base para a inteligência artificial, né? Então, quanto mais... por exemplo, na empresa que eu trabalho, parte do meu escopo é trazer esses dados para dentro de um repositório, né? De um banco de dados e organizar ele da melhor forma, e também atendendo às necessidades da empresa de privacidade de dados, segurança dos dados, para não ter vazamento, né? Sim. Então, a gente tem uma lei, né, que é a LGPD, que ela rege as regras de manipulação dos dados. Então, é muito importante porque pode ter um vazamento de dados, a empresa pode usar para um outro fim que a pessoa, né, o consumidor ali não autorizou, e isso infringe a lei. Por que essa lei existe? Porque já teve casos, né, que algumas pessoas usaram para um fim malicioso. Inclusive, eu recomendo para os meus alunos um documentário que tem no Netflix, chama Privacidade Hackeada. Pera, anota aí. Privacidade Hackeada. É um documentário de 2019 e ele explica como utilizaram a inteligência artificial e coletaram dados de diversas pessoas dentro do Facebook. Na época, o Facebook tinha recursos que você conseguia, com programação, buscar dados dos seus amigos. Então, muitas vezes vinha uma enquete, aqueles memes que você fazia, né? Um teste de personalidade, sabia quem era você, por exemplo, lá nos filmes da Marvel, ou então no Game of Thrones. Você fazia aquele teste de personalidade, eles entendiam o seu perfil da sua personalidade e dos seus amigos. E com base no que você curte também e tudo mais, eles juntaram tudo isso num banco de dados, utilizaram inteligência artificial para mapear o perfil de cada um. E depois usaram isso para campanhas políticas para mudar o voto, o resultado das eleições. Então, isso tudo explicado nesse documentário. E por isso que foi originado aí a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa. E aí inspirou também a nossa, que é a LGPD. O mal não está na inteligência artificial, está no humano que manipula. Sim, com certeza. Eu até ia falar, porque recentemente eu vi duas artistas, né, falando no Instagram até, que foram vítimas desses crimes da internet, que antes a fake news era uma foto e aí a notícia embaixo, e agora não. Estão usando vídeos, né, com o rosto da pessoa, com a voz da pessoa. E aonde entra isso? Por exemplo, eu posso pegar a marca que está fazendo esse tipo de abuso e processar? Como que funciona? Porque para a internet, a gente não tem
tanta lei assim, né? Tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, seus dados pessoais, se você não autorizou o uso dele, a empresa ou a pessoa está infringindo a lei, aí tem multa, né, e tudo mais. E também tem a lei que a gente já tinha na nossa Constituição em relação à fraude. Então, se cometer um crime de fraude, por exemplo, a pessoa vai responder também por esse crime. E nesse caso, o que a gente precisa ter é mais controle, não só ter novas leis, mas assim, como que a gente consegue identificar isso mais rápido, né? E as pessoas terem conhecimento mais sobre tecnologia, quais são os perigos, né, também. Sim. E aí você indicaria, então, nós, como usuários, a não fornecer tantos dados assim na internet? Exatamente. Foi por isso que as redes sociais acabaram criando mecanismos para você não expor tanto a sua vida pessoal nas redes sociais. Então, para bloquear a imagem, até no WhatsApp tem isso também, no Instagram, no Facebook, você consegue não permitir que as pessoas que não são seus amigos, você não tem conexão, vejam sua foto, por exemplo, né? Seu e-mail, seu telefone e tudo mais. Então, porque pode ser utilizado para o mal. Tá, mas aí se isso acontece, por exemplo, a gente falou que o ChatGPT consegue coletar essas informações para informar a pessoa que está ali pesquisando. Aí o ChatGPT, por exemplo, vai lá, pega uma informação minha lá do Instagram, do Facebook, se eu conseguir identificar isso, eu consigo entrar com alguma notificação ou não tem como? Acredito que tem que pesquisar com advogado, né? Mas acredito que sim. Se ele está utilizando uma informação que não é pública, agora se você colocou a tua informação e deixou como público, aí... tá, entendi. Não, mas eu acho que esse é um ato criminoso, não, né? Porque tá lá o meu telefone que pode sair fazendo alguma coisa com o meu telefone, né? Pode me ligar. Se eu deixei o telefone, né? Porque antes falava bastante que a internet era terra de ninguém, né? E eu já vi entrevistas, assim, de advogados. Até uma última vez que eu vi, na verdade, foi um delegado. Ele falou, não é bem assim. É mais difícil de provar. Porque é tudo muito ainda escondido, né? É muito difícil de você encontrar a raiz, quem começou a fazer. Mas não é terra mais de ninguém, não. A internet, né? E quais são essas considerações, mentoria, o e-book, como que faz para comprar? Ah, legal. Eu tenho as redes sociais, né? Lemelo, 2Ls, Fonseca. Pode entrar no Instagram. No Instagram, na bio, tem um link para você entender um pouco melhor. Tem um vídeo explicando sobre o e-book e também a página para você adquirir também esse e-book. E para falar com você sobre cursos, mentoria? Só entrar em contato lá pelo Instagram mesmo, manda o direct, eu vou ter o maior prazer em atendê-los e a gente encontrar uma solução para o seu negócio, para você. Inclusive, fiquem atentos que o Leandro vai participar de um evento, viu, gente? Aqui em São José do Rio Preto. Uma mega palestra pra gente com esse tema, inteligência artificial nos negócios, né, Leandro? Vamos levar conteúdo lá. Vamos! Né? Sim, com certeza. Obrigada, Leandro. Eu coloquei mais algumas coisas assim, mas assim, tendências que você acha que vem ainda. Tem alguma coisa que só vocês da área estão sabendo, umas fofoquinhas que vai ser lançado o que está por vir, gente, o que a gente pode esperar. Meros mortais. A gente está aqui acompanhando também, né? Sempre está surgindo uma novidade, às vezes não é divulgado antes, né? Ele já lança e a gente tem que ficar correndo atrás aqui. Para aperfeiçoar. Mas é muito bom, assim, porque a gente consegue habilitar novas habilidades. Eu, por exemplo, queria escrever um e-book, né? Escrever um livro e isso me ajudou também. Sim. A potencializar, a melhorar minha escrita e Sim. tal. Então, e outras pessoas também conseguem gerar imagem. Então, eu já criei uma música também para as meninas. Ah, é verdade, no aniversário, foi lindo. É verdade. Então, também tem IA para gerar música. Dá para você pegar a música que você gera com essa IA, que tem a parte instrumental e a parte da voz, você consegue isolar. Tem uma outra IA que chama Moisés. Você consegue separar a voz do instrumental. Você aproveita o instrumental,
grava a sua voz e com a IA você coloca a música. Dá pra fazer muita coisa. Nossa. Sim. E até você falou do post que você fez sobre os fotógrafos, né? Se a IA vai substituir os fotógrafos. E agora com a música, eu lembrei que você também pediu pra fazer uma música pra mim, mas foi com um compositor mesmo. E aí depois ele viu que teve essa ferramenta, né? Esse aplicativo aí que cria músicas. E também teve um burburinho disso, né? Que eles não Ele ficou com gostaram. ciúmes? Ah, O produtor? Tipo assim, Leandro, não me contratou dessa vez. Você mesmo foi lá e fez. Você mesmo foi. Mas assim, se você Ele não falou, mas acho que ele pensou, né? Se você quer algo bem feito, mas bem personalizado, acho que um profissional ele é diferente, né? Ele tem uma Sim. alma, ele tem né? Ele vai entender sua história. Agora, a IA consegue fazer algo mais rápido. Então, por exemplo, tô lá na piscina com as meninas, com a minha esposa. No domingo à tarde já era uma música ali na hora. Nós temos nossa playlist. uma coisinha Nós temos assim, nossa playlist. Que o Leandro deu uma informação que você não vai poder mais dar desculpa, viu? Pra agradar. Não vai precisar de investimento. Você vai precisar o quê? De um pouquinho de inteligência ou chamar o Leandro lá pra te ajudar, tá bom? Não tem mais desculpa. Dá até Mas, fazer uma gente, serenata lá na Não, noite. então, mas coitado, porque agora, como até a gente tem acesso, né? Nós sabemos como fazer, inclusive, ficou mais fácil. Outro dia a gente conversando, ele falou assim: não, eu vou te dar um presente, meu aniversário tá chegando. Aí ele falou assim: eu vou te dar um presente que vai ser criado por mim. Eu falei: nem Meu e-book, ó. Tá o meu e-book aqui pra falar sobre não. neurociências. Aí ele falou assim: nossa, amor, você não quer algo personalizado que eu queria? Eu falei assim: não, pode ser também. Também, né? Tem que ser como se fosse o cartão de presente. Né? Exato. É, não o cartão. substitui o quê? Uma joia, uma roupa, um jantar, Um relógio. um relógio. Ai, meu Deus. Leandro, muito obrigada por todo esse conteúdo, por todo esse esclarecimento e principalmente por trazer uma informação tão importante, que está tendo tantos questionamentos, de forma acessível, né? Numa linguagem muito acessível. No começo fiquei assim, ai meu Deus do céu, O que ele tá falando? processamento de dados, planilha, não sei o que lá. Mas assim, foi ficando muito acessível. Muito obrigada por ter essa comunicação, adaptar tudo isso, né? Para que fique realmente uma coisa não desconhecida, né? Que fique realmente conhecido tudo que é possível, que a gente pode fazer. Quem não tem, às vezes, né, no momento, um valor para fazer de investimento de um profissional, então que use essa inteligência para crescer e chegar nesse momento de receita para um profissional, trazer um profissional para a equipe. Mas, assim, é fantástico todas as dicas, os insights que você deu pra gente. Obrigado. E pra finalizar, nós temos Não vai aqui um ficar imune! desafio. Sim, vai ter que escolher uma perguntinha aqui e responder pra gente. Ó, pode A Dani escolher já qualquer falou pra gente assim, pra gente. Não, pode Pra escolher ficar qualquer atenta uma. à Você sua sabe. resposta. Leia, pensa aí na sua resposta, a gente vai dar um recadinho aqui, né, amiga? É isso! Gente, queremos agradecer os nossos apoiadores e investidores. Todos vocês que fazem parte desse processo da nossa jornada desde o comecinho e continuam com a gente, é tão importante o seu apoio para que o nosso podcast continue trazendo informação de qualidade atual, né? Isso. Porque é igual inteligência artificial. Sim. Então a gente precisa de vocês, então muito, muito obrigada, nossos agradecimentos. Sim, exatamente, né? Nós estamos sempre atentas a trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que seja pertinente, a gente fica atenta ao nosso engajamento para ver o que, né, as pessoas estão realmente procurando de informação, buscando de informação e que estão ali conosco, né, esperando que a gente consiga trazer. Então, foi um projeto idealizado com um propósito e graças a Deus nesse caminho a gente foi encontrando empresas e pessoas maravilhosas que estão aí nos apoiando para que esse projeto cresça e cresça cada vez mais. Então, muito obrigada aos que já estão aqui conosco, os apoiadores, investidores, e um convite para você, empresário, empreendedor ou prestador de serviço que queira ofertar alguma coisa, né, que possa contribuir para que esse canal não morra, para que a gente continue crescendo, continue trazendo conteúdo de qualidade. Esses conteúdos chegam à população de forma totalmente gratuita. Então, a gente agradece e estamos de porta aberta para receber pessoas que possam contribuir também. Isso mesmo. E já fica aqui, se você quiser estar aqui no podcast como convidado, deixa um comentário pra gente aqui também, que a gente entra em contato com vocês, né? Isso! E aí, tá pronto para responder? Pronto. Ele usou o celular, Daiane, ele colocou lá no chat. Ó. A avó falou pra mim, ela filmou.
Enquanto a gente tava aqui, ó, distraída, Aqui, ó. ele foi Ele tá lá lá pesquisando a resposta. Não, Tá, aqui vamos vai, lá. Leia a pergunta e vai responda. na inteligência natural mesmo. Ó. Bom, a pergunta é: quais são os seus maiores aprendizados até agora? Olha. Eu acho que, como eu falei, né, sobre ser curioso é importante, mas acho que o maior aprendizado que eu tive nessa carreira é de cuidar da mente, né? Então, inteligência emocional acho que é algo que faz muita diferença, principalmente depois que comecei a liderar. E eu vejo que tem muitas pessoas que ficam bloqueadas e não conseguem subir na carreira por conta disso. Por conta de traumas, de medos. E muitas vezes ela nem percebe isso, porque ela está no automático e acha que aquilo é dela mesma. Na verdade, ela adquiriu isso na adolescência, na fase da infância, na primeira infância, segunda infância, ou até na vida de jovem adulto. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e também se potencializa, né? Se consegue se superar, né? E mover para o próximo nível. E também ajudar os outros, né? Então, quando você se conhece também, você consegue ajudar o outro. Enquanto você não se conhecer, você não consegue. Nossa, que isso. Ai, lindo. que lindo. E eu anotei aqui um aprendi tema muito pra com ela. segunda. E Pra a- segunda entrevista. É isso aí. Mas eu aprendi muito com ela, a né? Com a minha Daiane. esposa, Ah, obrigada, amor. que me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. Ai, Que lindo! Ganhou seu presente, Tá amiga. pedindo, Pronto, aí. tá pedindo em casamento Presente. de novo? Ganhou seu presente, uma declaração É verdade. em rede nacional. Mundial, né? Porque a gente tá indo em vários países. países. Olha. Cinco países, se eu não me engano. É. Vou confirmar lá e trazer no Legal. próximo episódio. Inclusive, faz tempo que a gente não traz essa estatística. Vamos botar na IA pra colocar em outros idiomas. Isso! Não, tá contratado. A custo Obrigada. zero, viu? É. Pela parceria com a Daiane. Obrigada, amor. Muito obrigada mesmo. Eu sei quanto foi desafiador para você estar aqui, porque eu sei que os compromissos são muitos. A agenda apertadíssima, porque trabalha, né, bastante. Mas eu desejo muito sucesso para você, obviamente. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Que você consiga, né, conquistar todos os seus desejos, seus sonhos. Conhecimento, que eu sei que é o que te move, é buscar conhecimento. E eu sou privilegiada. E eu falo que Deus é muito generoso comigo por ter colocado você na minha vida. Ai, que lindo! Quando é seu Obrigada. aniversário, já tá feito presente. Muito bom. Leandro, obrigada. Eu também sei, né? Faço parte aí dos bastidores, como amiga de vocês, sei o quanto é apertado a sua agenda, o quanto você busca de conhecimento. Obrigado mesmo por compartilhar conosco, com o nosso público. Essa última sua fala, de verdade, eu até fiz uma anotação aqui, porque eu acho que tem que dar muita ênfase com relação a IA e E. Inteligência artificial e inteligência emocional. Muito obrigado por compartilhar tudo, todas as áreas, a inteligência artificial e a inteligência emocional conosco e com o público. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Acho que esse espaço aqui é muito gostoso para a gente trocar ideia, mas também o impacto que vocês estão causando aí com as pessoas que estão assistindo. Eu acho muito legal isso. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, né? E Obrigada. agradeço muito pela oportunidade e pelas palavras também. Acho que é recíproco, né? Então, vou estender muito, senão daqui a pouco ele tá chorando Ai, aqui. mas eu quero falar mais uma coisa que veio da minha cabeça, eu não posso deixar de falar. O Leandro, hoje como convidado, no nosso começo, ele... Ai, até eu vou ficar emocionada. Ele ajudou tanto, porque assim, ele apoia a esposa dele em tudo, e ela trouxe uma pessoa, uma bagagem com ela, e ele continuou apoiando, né? Porque o Leandro fazia parte, num outro estúdio, da mesa. Então, ele saía do trabalho, eles deixavam as meninas, e eles ficavam lá até tarde da noite, gravando, Leandro operando, revisava com meu irmão. Então, assim, Leandro, muita gratidão por tudo isso também, tá bom? Imagina, foi um prazer. Né? É gostoso fazer parte, assim, né, do início. Eu tô vendo o crescimento que vocês estão atingindo aí. Putz, é sensacional. Parabéns. Obrigada. Ai, É gente, isso. vou chorar. Até o próximo Até o episódio próximo. conosco, viu? Não um beijo. esqueçam, o futuro está dado e está nos dados. Isso! Aê. Uhul.